Hello! Cadê vocês? Cadê? Oi, Cris. Bora avisar o povo aqui. Vamos lá. 1, 2, 3. Vamos mandar aqui para 7 pessoas essa live. Que hoje vai ser legal. Vamos falar hoje sobre constelação familiar. Oi, Luísa, tudo bom? Oi, Val. Minha convidada já chegou. Na verdade, eu que sou convidada dela, mas como a gente agendou para minha semana de Tisso Live, então quem começou a live foi eu. Bora lá, Val. Val, por que eu não tô conseguindo te chamar? Me chama aí, Val. Por que eu não tô conseguindo te chamar? Acho que eu fiz um convite. Oi, Mônica. Tu gostou, Moniquinha? De meus óculos novos? Oi, Val, tudo bom? Oi, amor, e boa noite. Boa noite. Como você tá, amor meu? Eu tô super bem, e você? Tô ótima. Tá um pouquinho friozinho aqui, mas tá gostoso pra caramba. Pois é, Mônica, tô de óculos novo, reparastes? É da ótica da Cris. Deixa eu te dizer como é o nome da ótica. É São Paulo. Quando vocês forem a São Paulo, vocês já sabem onde vocês podem ir. Deixa eu só encontrar aqui. É lindo esse óculos mesmo. Reviver é o nome da ótica. Tá? Lindo, né? Tem mais óculos aqui. Ela me deu 3. Comprei 3 com ela. Oi, Robertinha. Ficou show, né, Luísa? Bacana. Então, nossa Tissue Live de hoje, a gente vai falar sobre constelações familiares. Val, se apresente aí. Seja bem-vindo. Obrigada pelo convite. E a Val vai se apresentar, porque nada melhor do que ela para apresentar e falar sobre essa coisa maravilhosa que eu, inclusive, já fiz com ela, tá? Para dizer para vocês. Gratidão, né? Eu te convidei, né? Até porque a gente já tentou fazer antes, mas não, né? Não deu oportunidade. Então, eu sou Val Machado, né? Quem não me conhece, eu trabalho com algumas ferramentas energéticas, né? E com a constelação familiar, né? Trabalho com barras de axis, já fiz fundamento, já fiz 3 fundamentos. E trabalho, e a minha queridinha, assim, que eu trabalho, assim, é a constelação familiar, né? E essas outras ferramentas também, o Axis também vieram agregar, né, ao meu trabalho de constelação. Então, eu sou apaixonada por constelação familiar, né? Que é uma delícia. E aí, vamos explicar um pouquinho o que é, né? Tem aqui umas 2 semanas que a gente fez a minha. Eu acho que foi umas 2 semanas, né? Foi antes de ir para São Paulo, né? Isso. Foi 2 semanas, né? E aí as pessoas, né, ficam muito em dúvida, né? O que é uma constelação familiar, né? Então, tudo a gente trabalha com relacionamentos, né? Né? É o relacionamento, as pessoas, né, que a gente convive é relacionamento, né? Então, a constelação, ela vem para curar esses relacionamentos, né? Essas questões que a gente traz do âmbito familiar, né? Que a gente inconscientemente está olhando para questões que aconteceram na nossa ancestralidade, né? E acabamos trazendo para o nosso dia a dia, né? Então, questões de dinheiro, né? Que a gente fala muito de dinheiro, né? Muitas vezes tem a ver, né? Todo mundo fala em dinheiro, né? Dinheiro todo mundo, né? Claro, eu também falo muito em dinheiro, né? Porque todo mundo gosta de dinheiro e todo mundo tem medo de falar que gosta de dinheiro, né? E a gente, né, veio com
com a função aqui no Brasil, né? Acho que um pouco da Igreja Católica, nessa coisa, né? De que não deve dizer que gosta de dinheiro, né? Mas todo mundo gosta de dinheiro. Então, as questões assim, da ancestralidade acaba bugando o relacionamento com o dinheiro, relacionamento com o trabalho, relacionamento de casal, relacionamento com amigos, né? Então, tudo é relacionamento, né? Então, aí a gente traz no inconsciente da gente questões que acabam fazendo que a gente não consiga olhar o que realmente está fazendo com que aquela coisa aconteça. Tipo, ai, não, eu ganho dinheiro, o dinheiro não fica na minha vida, ou eu não ganho dinheiro, eu não gosto do meu trabalho, não dou certo em nenhum trabalho, o chefe pega o meu pé, né, entre aspas, né? Então, tudo são situações que a gente está repetindo e a gente aí vai ver, né, quando a gente abre uma constelação, onde é que a gente está repetindo, né, aquele padrão. E aí a gente libera isso, né? O que é legal na constelação é que ela traz para a gente uma consciência que, na verdade, é um conhecimento que a gente já sabe, né? Porque nós somos os frutos dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais. E, inclusive, eu acho que era hoje de manhã que eu estava fazendo uma live de café da manhã, eu estava falando sobre isso, que o quanto que o Brasil, estou falando em termos de Brasil, mas isso acontece em qualquer lugar. Mas vamos falar em termos de Brasil, Sim. o quanto que o Brasil é um país que foi determinado praticamente pelos portugueses, né, quando descobriram o Brasil, que o nosso país fosse um país que não tivesse inteligência, né? Nós brasileiros somos a influência de vários povos, né? Da África, dos índios, né? E de toda a imigração que veio do resto do mundo, principalmente da Europa. Então, não foi feito do Brasil um país inteligente. Então, quanto de nós ainda estamos presos nessas amarras dos nossos antepassados e o quanto que a constelação é importante porque ela vai buscar tudo que tem por trás de você. Né? Até a época do descobrimento do Brasil, quiçá. Sim. Não, e outra, né? A gente não precisa, né, constelar só a pessoa, né? Pode constelar o Brasil, né? E constelando o Brasil, né? Eu já vi algumas constelações do Brasil, né? Eu nunca fiz realmente a constelação do Brasil, mas o que aparece? Aparece que nós não honramos os nossos índios, não honramos os africanos, não honramos, né? Todas essas etnias que vieram, né? Então, isso aí é uma coisa que impacta, né, no país e aí acaba acontecendo tudo que está acontecendo até hoje, né? Que é uma falta de honra para os que vieram antes, né? Os que eram dono da terra, né? Chega assim, Mas, Val, me tirando fala uma tudo. coisa, e se a gente foi ignorante nesse sentido? Ignorante, eu quero dizer, não é aquela pessoa má, tá? É ignorante mesmo no sentido de não saber. Ignora o assunto, né? Ignorante, Né? né? As pessoas têm, né? É um termo, né? Eu sou professora também, né? Cara, De português. a gente foi muito Ignorante é massacrado, simplesmente a irmão. pessoa que ignora um assunto, né? Tá, o que tu queria saber? O que tu A ia gente foi perguntar? muito massacrado. Os caras, quando Sim, entraram aqui, eles entraram com o objetivo de não dar porra nenhuma pra gente. exatamente. Você sabia que só no Brasil, só por volta de o Brasil foi descoberto em 1500. Só por volta de 1580, mais ou menos, é que foi entrar no Brasil a escola, a primeira faculdade brasileira que foi chegar no Brasil. Então, assim, não estou dizendo aqui que é culpa de um nem de outro, né? Mas o Sim, quanto que a gente foi levado a acreditar que realmente a gente não tem por que honrar ninguém. sim, com Sabe? Que todo mundo certeza, foi né? parido assim, meio que nas coxas, entendeu? Exatamente, exatamente. Então, é essa questão, assim, que a gente, né, como brasileiro, o que a gente pode fazer, né? Começar a honrar, né? Começar a olhar para os índios, para os africanos, para os italianos, para os portugueses, né? Da forma que foi e saber que todos pertencem, né? Os índios pertencem, né, ao país, né? Todos eles, a gente tem que honrar eles, né? Questão de hierarquia, né? Que vieram antes, né? Então, saber colocar um lugar, dar um lugar para cada um deles no nosso coração. É uma forma, né?
né, de fazer com que o Brasil cresça, né? Que todo mundo, né? Todo mundo quer que o Brasil cresça, quer que o Brasil prospere, quer que as pessoas no Brasil prosperem, né? E uma forma de fazer isso é assim, né? Tu honrando todos eles que vieram antes, né? Eu posso mandar todo mundo ir pra puta que pariu? Mandar a puta que pariu. É nisso que quer dizer. Esse honrar, as pessoas confundem muito honrar de que tem que pegar no colo, botar no teu, abraçar e deixar, botar dentro da tua casa. Honrar não é isso, né? Honrar é simplesmente acolher no coração, mas não precisa também conviver, né? Então, vamos trazer isso para o exemplo de um pai que não foi presente, né? Que a pessoa tem muitas mulheres, né? Que só tem a figura materna, né? Não, muitas nem conheceram o pai. E aí elas veem uma constelação e dizem, como é que eu vou honrar, né? Esse filho da puta que nunca me deu bola, nunca se preocupou, nunca mandou um dinheiro, nunca pagou nem as fraldas, né? Então nunca teve nem aí para mim. Aí o que a gente explica? Que esse honrar é colocar, dar um lugar para ele. Por quê? Porque tu é 50% da tua mãe, tu é 50% do teu pai, não importa como ele foi, né? Então, isso é para ti, para melhorar a tua vida, né? Então, por isso que é importante, né? Esse honrar, né? Que é dar um Bem-vindos lugar. vocês que estão chegando agora. Ei, Sejam Flávia, Selma, bem-vindos. Elisângela, Marileia, Celina, Renata, César. Bem-vindos. Essa é a terceira live, a nossa terceira live. Hoje a gente está falando sobre constelação familiar com a Val Machado, que está aqui nos dando uma aula de constelação. E eu estou meio que provocando mesmo, que é para vocês entenderem o que é esse processo e que cada vez que a Bem gente interessante. ignora, né, a gente está exatamente não usando a consciência quando a gente, assim, tipo, papel QP, entendeu? A gente não está usando a consciência, a gente está simplesmente querendo que o cara saia de perto, querendo que a história vá embora. E o que a Val está colocando, honrar, é você entender que você veio dessa história. Exatamente. Dá um lugar, né? Isso é incluir, né? Você precisa estar lá babando o ovo do pai, babando o ovo da mãe, do ancestral, né? Não. Mas você honrar é você entender que existe uma ancestralidade. Boa ou ruim, não importa. Isso é o nosso julgamento. O bom e o ruim é o nosso julgamento. Por quê? Porque a gente foi ensinado a sempre julgar certo ou errado, bom ou mal. Né? E o Bert Hellinger falava muito isso aí, né? De incluir a mãe e o pai, não é conviver, né? É só dar um lugar, né? Que a gente é metade de cada um, né? Então isso é bem significante, né? E se vamos colocar assim, às vezes a gente tem questões que a gente nem percebe que tem na vida da gente, né? Porque a gente é 50% consciente, 95% dessas questões estão lá no inconsciente, né? Lá bem escondidinho, né? E quando a gente abre uma constelação, né, é como se a gente tivesse abrindo as cartas de um tarô, né, mais que isso, abrindo, tirando uma foto de tudo que aconteceu na tua vida. E aí ali no campo ela começa a mostrar onde é que está a significância, né? Vou citar um exemplo, né? Esses dias eu fui constelar uma pessoa e a questão dela, ela quis constelar a azia, ela tinha muita azia. Aí tá, tudo bem, coloquei a azia no campo e aí, né, aí comecei a trabalhar. Com certeza a gente tem que botar a mãe, botar o pai. E aí, quando eu coloquei o pai ali, aí eu percebi, ela ali estava toda a questão dela, né? Sim. E aí, mais engraçado, que eu trabalho com bonequinhos, eu não tô com eles aqui. Esses bonequinhos, ela escolheu um bonequinho verde, né? Aí eu disse para ela, sabe o que significa o verde? E ela, doença, eu digo, não, cura, né? O verde é a cura, né? Então ela escolheu, a cura dela estava no pai, né? A gente fez toda a constelação, ressignificou toda a história e a cura dela estava, né, no pai, né? Olhar o pai. E isso não quer dizer botar o pai, né? Botar o pai dentro de casa, né? Não, é acolher o coração, né? Sim.
Então, Oi, Cris! Tá aí, tá viu como ficou linda? A Cris é a dona da ótica Reviver, gente. eu Cris quero um óculos Araújo, olha desse. aí. Oi, Eliel, Lucimar, Amanda, Rosane, Zanete, bem-vindos todos. Estamos falando sobre constelação familiar, com a minha provocação aqui para apimentar a live da gente falando do Brasil, o quanto que a gente foi subjugado, o quanto que a gente foi massacrado, a não ser inteligente, a não trazer estudo para a gente, para não trazerem o conhecimento para o Sim. brasileiro, né? E aí eu estava provocando a Val. Falei, posso mandar esse povo para puta que pariu? Não quero nem saber. Mas Só você quer saber inclui a ele, provocação? não precisa trazer para dentro da tua casa, só inclui. É o que eu digo, né? Exatamente. Isso é o que ela estava explicando, né? Que quando você constela, você precisa incluir, não necessariamente trazer para dentro de casa. Mas incluir significa você entender de onde você veio, né? Entender o processo que quer você queira, quer você não queira, você veio dessa estrutura, né? Que não queria que você crescesse, que não queria que você amadurecesse, que não queria que você fosse inteligente. Então, isso está embutido no corpo da gente, no coração da gente. Quando a gente consegue entender isso, a gente libera essa história toda, sabe? E aí a gente prospera, gente. Que é esse o nosso objetivo. E é interessante, né, que a constelação, né, tem muito a ver com a Axis também, né, de incluir tudo, né? Tudo ser incluído, né? Então, num sistema familiar, todos pertencem a sistemas, né? O assassino, o pedófilo, né, o que, né? Várias coisas, o louco, né? O psicopata, o estuprador, exatamente, né? Interessante isso, Então, porque uma vez eu estava com o Gary todos pertencem. No Houston, e eu falei para ele assim, cara, como é difícil. Eu trabalhava no IML, tá? Antes de eu me aposentar. E aí eu falei para ele que o quanto era difícil da gente explicar para as pessoas, né? As pessoas entenderem, por exemplo, que eu atendi uma família de uma criança de 3 anos que tinha sido estuprada. Então, na minha sala estava a família ali, né, completamente acabada, desestruturada, e do lado, na sala ao lado, estava o estuprador fazendo exame de corpo de delito para ser preso, pego em flagrante. Então, assim, e a criança lá na sala de necrópsia sendo necropsiada para poder ser liberada, e a população inteira de Belém lá na porta do IML querendo linchar o cara. Aí como é que tu vai conseguir explicar para essa família e para essa população, para os profissionais de saúde, para todo mundo que estava envolvido ali, que a gente tem que incluir o cara, né? Aquela criança, aquele corpo tem 3 anos, tinha 3 anos, mas o espírito, né? O ser infinito, como a gente fala no Access, ele deve ter milhões de anos, entendeu? Então, assim, quantas escolhas que a gente faz em alguma vida, em algum tempo, em alguma dimensão, que a gente vem para cá sem se lembrar dessas escolhas. E aí a gente enfrenta algumas situações por algum motivo, por alguma razão que a gente desconhece. Né? E muitas pessoas julgam a constelação, o Bert Hellinger por isso, né? Porque ele diz, né, que todos pertencem, né? Então, o perpetrador, né, o abusador, né, o estuprador, né, como tu disse, ele tem incluído, né? E tem várias histórias, né? E, tipo, a gente não tem conclusão, né? A gente só vai saber realmente qual é a história, né, que tá pegando na pessoa quando tu abre o campo sistêmico, né? Tudo tá no campo sistêmico. Né? Então é isso. Alguma pergunta, gente? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Oi, Mônica, bem-vinda. Enquanto o pessoal não se manifesta, Val, deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto tempo mais ou menos dura uma constelação? Digamos assim, eu faço uma constelação hoje, aí tipo, eu quero fazer outra amanhã, eu posso? Não, tem que dar um tempo, né?
O mesmo assunto tu não pode mais constelar, né? Tu vai constelar uma vez só aquele assunto, né? Até porque o teu campo vai modificar, né? Na verdade, quando tu constela, não é só tu que tá mudando, né? A tua vida, né? Acaba mudando todos os teus familiares, né? Então, dá uma mexida em todo o campo. Eu considero que o bom é tu esperar pelo menos uns 6 meses para constelar de novo, né? Sim. Mas constelar outro assunto, né? E no caso, Ah, menina, vai quando eu me separei cada vez. a segunda vez eu constelei pra caramba. Nossa Senhora. Constelei muito. Eu Sim, constelei, eu acho que, sei lá, umas 5 vezes em 2 anos. sim. É, o que eu, até dependendo, né, do assunto, sim. Só que o que a gente diz que não pode constelar o mesmo tema, né? Tem que dar um tempo né, para o sistema se mexer, se movimentar, né? Tu começar a perceber as modificações, né? Eu acho importante dar um tempo, né? Mas quando o Bert Hellinger, né, como ele constelava, ele nem a pessoa chegava e nem falava mais o assunto, né? Ele só pegava, olhava a pessoa e ali começava, né? Então, no Tem um final ele filme já muito não, as legal que pessoas não fala sobre estavam mais, ele não constelação estava mais agora. nem perguntando o tema. E normalmente a pessoa pede um tema e aí, na verdade, a gente vai ver e não era aquele tema ali o relevante, né? Sim. Como a história da Zia, a questão dela toda era o pai, né? Então, quando não, né, colocou, e assim tem várias. Ó, a Mônica constelou 2 vezes no período de 2 anos. E eu faço minha constelação online, né? Individual, né? Aí eu trabalho com bonequinhos, que é aqueles bonequinhos Playmobil que veio da Alemanha, né? Que é lá do Instituto, lá do Bert Hellinger mesmo. Foi E aí eu tenho incrível, o né, campo Mônica? sistêmico, isso. E aí eu monto, né? E pode ser também, né, presencial, né? Mas com a pandemia, eu já fazia antes, né? Eu comecei a atender com constelação em 2018, né? Então, desde o início, eu comecei atendendo online, né? Nem sabia que depois de 2020 teria a pandemia e todo mundo ia começar a procurar ferramentas online, né, para trabalhar. Olha, a E Cris está foi bem. perguntando se você trabalha com água. Não, da água não. Não trabalho. Não, não me chamou a atenção da água, né? O pessoal, eu vi várias pessoas fazendo. Mas uma coisa assim que eu gostaria assim de falar que eu acho bem importante de vocês verem com quem estão constelando, né? Porque a gente acaba assistindo muita constelação e eu já vi vários assim que as pessoas deixam o campo aberto, não fecha a constelação. E isso aí pode prejudicar bastante, né? A pessoa, né? O Tu que não fechar significa não fechar? é deixar a constelação pelo meio, assim, não fechar o campo, deixar o campo aberto, né? Isso, a gente que trabalha com constelação, quando a gente vê, né, uma pessoa que está constelando ali, que está fazendo a constelação, a gente percebe, né? E tem muita gente fazendo constelação meia boca, né, Mix? Não se... Ah, mas isso A acontece em gente qualquer acaba lugar, vendo né? uns cursinhos online de constelação por R$ 250, né? Imagina. Ih, minha irmã. Até no Axis existe isso. Existe gente Eu acho, vendendo a é o apostila de abuso, né? barras. Então, assim, o negócio é a pessoa realmente perceber onde ela está se metendo, né? E até legal é ver, né, ver o movimento, né? A gente até tem um grupo, eu tenho um grupo de constelação que a gente faz. Se a pessoa quiser assistir a constelação, é um valor, né? Tipo, é R$ 50 para ela assistir a constelação. Tipo assim, a pessoa pode escolher, quem vai constelar pode escolher ou a constelação individual, né? Ou ela faz a constelação no grupo, ou no grupo ela paga um valor um pouco menos, né? E aí outras pessoas podem assistir a constelação. E aí, claro que quando tu vai assistir uma constelação, aquele assunto que vai acontecer na constelação, mesmo tu não sabendo, é porque tu tá, né, naquele momento, Mas o que é o seria que uma se requer. constelação de grupo, por exemplo? O que seria uma constelação em grupo?
Pode ser tu usar as pessoas que estão ali online no Zoom como os representantes. Tu pode fazer Tá. assim, Então, é uma forma. tipo, uma constelação é sempre, teoricamente, para uma pessoa, ou para um país, ou para uma situação. Por exemplo, Exatamente. eu posso constelar uma Exatamente. empresa, por exemplo? Pode constelar a empresa. E muito, né? Tem muitas questões nas empresas, né? Que às vezes os que vieram antes não foram honrados, né? Os filhos recebem, né? Aquela empresa, né? Dos pais e acabam querendo desmontar tudo aquilo que o outro fez. Ou então tem uma pessoa antiga na empresa, um funcionário antigo na empresa, foi demitido assim de qualquer jeito, sem ter sido honrado. Então, aí, às vezes, dá questões financeiras, várias questões na empresa por causa disso. Né? Então, aí a gente constela também a empresa. Certo. E aí, em grupo, seria assim, tipo, por exemplo, se eu quisesse constelar alguma coisa, se a gente estivesse fazendo uma constelação aqui no ar, a Sônia, a Karina e a Regiane Elas seriam poderiam participar representantes, como... mas aí teria que ser pelo Zoom, né? Para elas Não, eu aparecerem. sei. Entendi. Calma, eu Sim, só estou sim. querendo que o povo entenda o que é uma Uhum. constelação em Ela grupo. é a pessoa que está sendo cancelada vai escolher os representantes, né? Ao invés de ser os bonequinhos, são as pessoas que estão ali. Aí, tipo, eu escolho a Mitz para ser minha mãe, né? Já escolhe uma pessoa para ser tua mãe, escolhe. Aí escolhe a Cláudia, Cláudia, não sei o que é, para ser o pai, entendeu? Entendi. A Karina para ser a irmã, ou mesmo não interessa, Entenderam, né? gente, Pode como ser é que masculino, funciona a né? Também não constelação em interessa, grupo? né? Que, na verdade, a constelação em grupo não é que seja de um grupo, mas é de uma pessoa que tem várias outras pessoas assistindo, e essa pessoa que eu estou exemplificando, que pode ser eu, tipo, se fosse eu aqui, eu poderia estar escolhendo alguém para me representar. Por exemplo, eu escolho a Karina, Isso, né? isso, Daí a Karina vai representar a Mitzi. E aí, isso. aí ela vai começando a trabalhar as outras pessoas, os meus Isso, aí irmãos. quando a Karina Mas aí entra eu no teria que campo sendo a escolher, né? Mitzi, ela vai sentir tudo que a Mitzi estaria sentindo ali naquele campo, né? Porque a pessoa logo sente, né? A pessoa entra no campo, começa a sentir toda a percepção, né, de o que está sentindo ali. Eita, caiu. A Val caiu, gente. Como pode melhorar isso? Mas essa é a Tissu Live, a terceira Tissu Live. Eu já participei como representante de uma constelação familiar. Luísa, eu participei do monte, cara. Quando eu me separei a segunda vez, minha irmã, eu era a mulher da constelação, olha. Eu ia para tudo quanto é constelação, porque o meu objetivo era saber o babado lá, entendeu? Como eu já tinha constelado o meu casamento, eu ia participar, porque eu sabia que. Eu vi, Val, tu caiu. Eu sabia que esse momento, quando eu ia para lá para representar, para participar, se a pessoa que estivesse constelando me chamasse, eu ia de alguma maneira entrar no campo, sabe? Então, eu tinha essa percepção. Estava contando aqui, quando você saiu, Val, que a a Luísa está dizendo que já participou como representante de uma constelação familiar. E eu estava dizendo para ela que eu participei de uma porrada de constelação como representante. Porque o meu objetivo na época, como eu já tinha constelado a situação em si, o meu objetivo era participar, porque, de alguma maneira, eu ia estar ligando Recebe, né? mais coisas. Quando participa como representante, tu sempre recebe, né? O assunto ali tá relacionado contigo, né? Verdade, Então, verdade. é incrível, é uma coisa incrível a constelação. E na Quem minha mais, galera? Alguma depois. pergunta aqui para Val? Aproveita, nós estamos falando sobre constelações familiares. Oi, Ícaro. Oi, Amanda. As doenças, né, também é importante, né? Às vezes a pessoa tem uma doença, tipo, o câncer, né? Tem uma série, né, no Netflix, né, que é Uma Nova Mulher, e ali Muito ali legal, mostra já vi. várias, né?
questões que podem, né, Obrigada ser pelas relacionadas com uma questões. constelação, né? Então, eu indico ver essa série para entender um pouquinho mais a constelação. Somente quem não tem, né, ideia, né? E é tipo um câncer, a pessoa pode estar querendo morrer por alguém, né? Então, ou alguém que morreu, tu tá conectada com aquela pessoa, né? Então, tu tá olhando para o passado, tu não tá olhando para tua vida, né? Tu tá conectada com alguém que não, né, que não está mais aí, né, que já morreu de uma forma que tu, né, Muito que não legal. Eu super... assisti essa série, inclusive eu vou assistir novamente, porque essa parte do câncer lá com aquela menina, eu não entendi direito, não, porque o câncer dela voltou. Dúvida, vou... da constelação Via Azul, por exemplo, as pessoas escolhidas sempre entram no campo? Pergunta a Mônica. Se for em grupo, sim. Não entram todas, né, mas algumas entram, sim. E outra coisa que aí tu falou do câncer, tu não entendeu por que voltou, porque ela não, ela uma coisa que a gente sempre fala, que a gente nunca para com as medicações, né? Tu tá no tratamento, tu não pode simplesmente parar, né? E ela parou toda a Ela medicação parou, é e verdade, ela também parou. tinha um segredo ali, não sei se tu percebeu que tinha um segredo, Sim, a que mãe ela depois estava contou o conectada com a segredo, né? morte em função do pai, né? Foi. Só que na realidade o pai não era pai dela, né? É. Era o segredo. Então é porque ainda tinha um segredo. O câncer, na realidade, voltou porque ainda tinha um segredo para ser revelado, né? Enquanto não é tudo revelado, né? Acaba Também não pode entendi por acontecer. que o constelador foi embora, né? Tu viu? O constelador foi embora. Eu digo, gente, por que o cara foi embora? O cara é tão Sim, bom. sim, né? Porque ele também tinha as questões Coisa da dele ali. trama, né? Pra poder a Vai gente ter ficar segunda ali naquela temporada, né? excitação. Vai ter segunda temporada ano que vem, né? Ai, Provavelmente. que bom. E é bem interessante, não sei se a autora, né, da série, né, ela participou de uma constelação lá na Capadócia, né? E aí ela se apaixonou, aí ela começou a ler bastante, né? E aí ela fez a história, né? No E aí final ele quando ela volta, né, foi Luiz? escolher as pessoas para os atores para ser os personagens, eles fizeram uma constelação para ver qual era o papel que cabia para cada um, né? Então, e diz que Nossa, aconteceu várias coincidências ali durante a série, né? que Nomes bacana. repetidos, várias questões assim, né? Foi bem interessante. Que show. É O que isso aí. mais, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa para a Val? Aproveitem, que ela está aqui. Sobre constelações familiares. Ai, constelação é muito legal. Eu adoro constelação. É. Uma vez eu fiz uma lá na praia de Recife. Menina, foi muito interessante. Eu não, né? A pessoa que era consteladora, que é uma amiga minha lá de Recife, muito boa, uma bruxona. A gente fez uma constelação na praia. Ela fez uma roda assim na praia, enorme, que seria o campo, né? Colocou a pessoa lá dentro do campo, começou a trabalhar a pessoa ali dentro, aí colocava as representações, tipo, era só a pessoa, mas ela botava um par de sandálias para representar, sabe? Sim, a gente pode colocar tudo no Tu campo. não tem noção do que aconteceu. Essa pessoa é minha amiga, ela estava lá em casa passando uns dias comigo e ela deixou o celular em casa e a gente estava lá embaixo, que eu morava no 17º andar. Nós fomos para a praia, tarará. E aí eu fiz foto dela e tal, da constelação, né, e tal. E ela constelou o casamento, né, constelou os irmãos. E aí, quando ela subiu, tinham 20 ligações do marido dela. Sim, sim. Desesperado, porque na constelação ela dizia para ele toda a angústia que ela estava tendo com o casamento. Sabe? Magoada com ele, sentida que ele não estava nem aí para ela, que ela passou a vida inteira, que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, blá, blá, blá. E aí ela não queria mais, ela não aguentava mais, ela não queria mais. Olha, ele desesperado, ele disse para ela assim: eu ouvi tu dizer que tu não quer mais nada comigo, tu vai me abandonar. Eu falei, gente, como é que pode isso? Não, e outra coisa, né? E acontece, né? Coisas assim impressionantes, né? Realmente, às vezes uma pessoa da família que tu nunca fala, sei lá, tu brigou, Muito nunca mais louco, falou. porque A ela pessoa te nunca tinha liga, a pessoa te constelado na vida procura. dela.
Ele, por sua vez, é uma pessoa bronca no sentido de que não tem Que religião, mexe, sabe? né, o campo. Não acredita nessas coisas, entendeu? Não tá nem aí para isso, é um fanfarrão, um cara que, enfim, vive nesse looping, sabe? De acordar às 5 horas da manhã, ir para o trabalho às 6, aí voltar às 5 da tarde, sabe? E o final de semana tomando uma no boteco da frente, sabe? Assim. Então, mas ele ouviu ela falar. Olha que loucura, gente. Eu nunca tinha visto isso, sabia? Sim, acontece assim, mágicas, né? E ele mudou pra Mágicas. caramba a relação dele com ela, tanto que eles não se separaram, né? Mas dá para constelar com tudo, dá para constelar, pegar esmalte para constelar, dá para. Uma vez a gente estava num bar, a gente pegou os negocinhos ali da mesa do bar e começou a constelar. É É bem muito interessante. bacana. O campo forma, né? Porque a gente é tudo emaranhado, né? Tudo energia, né? Então. E a Mônica fala, gratidão a vocês, não entrei aqui por um acaso, com Claro que certeza, não. amiga. Acaso não existe, querida. Não existe mesmo. Bem-vinda, Luciana, Magna, Vilma. Estamos falando sobre constelações familiares. Essa foi federal, ó. Essa foi. Agora, eu fiz uma, Val, sozinha, na sala de uma consteladora. Eu tinha um ponto de vista, né? Pode, Lisiane, ela faz online, ela fez Eu comigo semana atendo. retrasada online. Peguem aí o contato da Val, ó, aqui em cima, tá? E Val Machado já fala com Terapias ela. aí. Já fala com ela. E Marca aí, online. eu estava presencial nessa época, né? Eu fui lá no consultório dela, inclusive é uma médica e tal, uma excelente consteladora. Menina, aí eu falava para ela assim, que eu dizia para ela que o meu ex-marido estava muito ligado a mim. Ela, por sua vez, dizia, porque ela é psicoterapeuta também, dizia que era eu que estava ainda no processo de separação e que eu achava que blá blá blá. Eu falei, tá bom, então bora constelar, bora. Aí nós constelamos com almofadas. Ela botou o campo ali. Escolhe uma almofada para representar você. Aí o pá, escolhi. Escolhe uma almofada para representar teu ex-marido. Eu escolhi. E aí o Brad, meu cachorro, que na época estava com ele, estava com guarda partilhada. Criatura, quando chegou a vez de eu entrar no campo dele, o meu lado direito paralisou. Ela pediu para eu sair do campo porque ela viu que eu não conseguia me movimentar. Aí ela falou assim, Mitzi, desculpa, realmente ele é que está envolvido demais, ele não consegue assimilar a separação. Tá? E eu dizia isso para ela, né? E ela achava que não, porque eu dizia para ela que ele usava o cachorro, nosso filho cão, né, para poder me pisar, me machucar, me maltratar, enfim. Sim. E ela viu no campo, né, que eu fiquei travada. Ela disse, tu percebeste que tu ficaste paralisada aqui desse lado? Eu disse, não. Ela disse, menina, tua mão não mexia. Eu disse, não, eu percebi que eu fiquei com taquicardia mesmo, né? Mas eu não sabia que eu estava com o lado direito bloqueado, travado, duro. Que ela pegou em mim, ela percebeu isso, né? Então, a constelação é uma coisa bem interessante, olha. Eu recomendo qualquer um que faça. Boa noite, meninas. Desculpe vir agora, caí aqui. Seja bem-vinda, Lisiane. Sejam bem-vindos Maria, todos. Bianca, estamos falando sobre constelação familiar e eu estou contando meus causos aqui de constelação. Inclusive a constelação que eu fiz com ela, né, semana retrasada, que eu fui cuidar do papai, né, da minha relação com meu pai. Porque eu estava falando para a Val que meu pai ele era extremamente organizado financeiramente, mas a minha mãe não. Então, eu vi de uma família que, de um lado, existia uma organização e do outro, não. De um lado, existia uma extrema pobreza, que era meu pai, do outro, existia a extrema riqueza, que era minha mãe. Da pobreza, meu pai prosperou, da riqueza, minha mãe despencou na família dela. Então, essa confusão toda, a gente foi tratar na constelação e foi muito legal.
E a gente começa a perceber, né, que criança não ganha dinheiro, né? Às vezes a gente, né? Então, o dinheiro tem muito a ver com a mãe, né? Mas Ah, não continuar é com o tendo pai? Eu dinheiro pensei tem que a ver fosse com o com o pai. pai. É? Eu pensei que o dinheiro tivesse a ver com o pai. Não, o dinheiro né, que cria é a mãe, né? Mas para te manter o dinheiro é o pai, né? Que eu trabalho, né? Trabalho, porque a ação, né? O dinheiro precisa. O pai é mais ação, né? A mãe é mais acolhimento, né? Então acolhe o dinheiro. Então tu precisa, na verdade, precisa dos dois, né? Sim. E aí, quando tem questão com um deles, tu acaba ou não criando dinheiro, ou criando dinheiro e dinheiro não parando na tua mão, que é o caso quando tu tem questões com o pai, né? Então, é bem interessante a gente, né, Isso ver isso. explica por que que as pessoas não conseguem, por exemplo, criar, né? Criar um negócio, prosperar num negócio, né? Ela até ganha alguma coisa, mas aí não é o suficiente, e aí a coisa não anda, né? Essa Sim, explicação aí que a constelação traz para a relação com o pai, né? Obrigada, Lisiane. Tamo junto. Mandem corações para mim e para Val. é, Corações. corações, aceitamos. E os relacionamentos também, né? Muitas traições, as traições também, normalmente a pessoa que é traída não está olhando, né, para o casamento, está olhando para alguma situação lá atrás, né? Então aí acaba o marido ou a mulher, né, que né, não tem. De novo, E procurar eu fora de constelei casa. uma situação parecida com essa, com o meu segundo marido, porque a gente tinha um affair. Mas ele não se permitia, porque como ele é católico, apostólico, romano, aquela coisa toda, ele não se permitia chegar perto de mim, embora ele tivesse o maior desejo. E o meu ponto de vista é, eu topo, mas eu não queria mais casar, eu não queria me envolver mais, eu não queria que ele largasse a mulher lá com a filha e viesse viver Sim, comigo. Não! Eu só queria sim, sabe, um momento assim. Então eu constelei para ele desfazer esse trauma, esse pânico, e deu sim. certo. Sim, exatamente, porque ele, né, ele provavelmente, a mulher provavelmente não estava olhando para ele, né, estava olhando para alguma questão dela. E ele também, né, porque aí ele fica procura fora, né, então, todos nós temos questões, né. Val, Então, ei, Val, bora. Da próxima vez eu vou constelar, eu quero um namorado, Val. bora, bora. Cara, eu já constelei isso. Até É, hoje não veio o babado. O cara não apareceu na minha vida. Bom, se ele apareceu, eu não vi. Também tem isso, porque eu sou meio esclé, sabe? Eu tenho uma sobrinha que ela teve um dia que ela falou assim: tia, para o carro. Eu taquei o pé no freio do fogão. O que foi, Fabiana? Ela disse: tem um cara ali olhando. Como é que a senhora quer? Como é que a senhora quer arrumar namorado se a senhora não olha para os caras? Eu falei: ai, essa é uma questão, né, a pode gente ser não isso olha e também, não né? aparece, não vê, né. Mas hoje eu descobri que aqui em Florianópolis tem uma figueira milenar. Ela tem Eu milenar, não, vi. ela tem 200, milenar, não, ela tem 290 anos. E é enorme a figueira. E reza a lenda que quem der uma volta na figueira vai voltar para visitar Floripa. Quem der 2 voltas, arruma um namorado. E quem dá 3 voltas, casa. Eu falei, vou dar 2, porque eu quero arrumar um namorado. Aí alguém falou assim: olha, se tu der 3, tu casa. Não, não quero casar, amigo, eu só quero namorar. Casar não, casar Casar. não. Chega! Chega, né? Daí a gente pode constelar para ver se eu arrumo um namorado para mim, né, não, Val? Bora ver onde Pô, é que tá a questão, né? né? Do relacionamento, né? E só no campo. Campo é muito sábio, a gente vê onde é que tá a questão, né? Verdade. Então tá, lindezas. Vocês querem alguma Gratidão. pergunta para Val? Oi, Cláudia. Oi, Grace. Isa. Elizabeth. Bianca. Se não Eu quero, tiverem nenhuma pergunta, a gente vai encerrar por aqui. eu quero Agradecer a agradecer, Val. Mitzi, pelo convite, não, convite mútuo, né? Gratidão. O que está Né? certo Tu é uma sobre isso, pessoa né, que é Luísa? muita contribuição na minha vida, né? Eu gosto muito de te assistir, eu aprendo muito contigo.
os teus clubes dos livros. Eu ainda vou fazer um fundamento contigo. O meu vence em novembro, antes de novembro eu vou fazer um O fundamento meu contigo. começa amanhã. Mas agora eu Aqui em não vou Floripa e mais, também mais pro virtual. final do ano eu escolho fazer um fundamento contigo, porque né, que é para limpar Já te as coisas que falei, tem me que leva limpar. para aí que eu vou. Já te Olha, falei isso. vamos organizar assim já, né? Vamos ver sim. Vim para Porto Alegre. De repente conhecer Gramado também. Gramado é Eu maravilhoso. conheço Gramado. Ah, conhece? Ah, Conheço, acho lindo Gramado. Lindo. Gramado é delicioso. É verdade. Então tá, meu amor, muito obrigada pelo teu Beijão. carinho, obrigada por essa coisa deliciosa da constelação que eu amo pra caramba. E o que mais a Gratidão. gente pode criar? Gente, ó, obrigada. Tchau. Amanhã a gente volta com as Gratidão. lives. E Boa quem quiser noite. fazer constelação online, a Val tá aí disponível, tá? É só pegar o Sempre. contato dela aqui em cima, tem o meu nome, onde está escrito meu nome, tem lá, Val Machado. Clica em cima, segue a Val. E Isso. fala Tá. com ela no privado que a constelação dela é do babado. Ah, gratidão. Tchau. Beijo, amor. Beijo. Muita gratidão. Tchau.